Vamos lá, então. A maioria dos vídeos que você vai encontrar por aí, produzido por médicos, vai sempre tentar manter aquela aparência meio mística, meio institucional que o médico tem, que é de uma entidade, um ser, assim, que está separado do mundo real, né? Muito porque os pacientes e os familiares dos pacientes tendem a ver o médico como uma instituição, né? Ele é coisificado, como eu gosto de chamar. Eles não enxergam que por trás do médico, né, por trás do jaleco branco, por trás daquela roupa de hospital, tem uma pessoa, né? E os vídeos que você vê na internet tentam manter isso, né? Tentam manter essa aparência de pessoa que está salvando vida, de pessoa que está sempre lutando, né, que está estudando muito e tudo mais, que tudo é verdade, né? Eu não acho que são conteúdos baseados em mentira de jeito nenhum, mas acho que é uma parte só. É a história que não foi contada inteiro. E eu quero tentar, por meio desse vídeo, contar uma outra parte da história, que é do médico, da medicina por trás, assim, das cortinas, né? Quando acaba o show, quando acaba a peça, as coisas que você não vê. E eu quero fazer isso contando um pouco do que aconteceu entre ontem e hoje, que é que o paciente meu faleceu enquanto eu estava no plantão. E ele faleceu de um modo muito súbito, trágico. Era um senhor muito idoso, de 86 anos, com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, já tinha tido amputações, tinha sofrido TEP, ele tinha uma fibrilação atrial crônica, tudo que você podia imaginar ele tinha. E ele sofreu uma parada cardiorrespiratória na presença dos emergencistas. A gente já tinha chamado a emergência, a gente aplicou a TLS. Ele tinha uma parada em assistolia. A gente tentou vários ciclos, né, de ressuscitação e não deu, né? Depois de meia hora tentando reanimar ele, a gente não teve resposta e ele veio a falecer. E aí, o que aconteceu foi que a família que estava presente, foram eles que chamaram, né, na verdade, quando perceberam que o paciente não estava bem. A primeira reação da família, óbvio, foi muito forte, foi pesada, né? Só que imediatamente depois dessa primeira reação de tristeza, veio a sensação de raiva, de inconformidade. Imediatamente eles começaram a acusar a equipe, né, de negligência, de ter demorado demais para atender, da emergência ter demorado demais para vir socorrer, né? E num primeiro momento eu não sabia muito bem como reagir, eu só fui sendo protocolar dentro do que era possível, então cuidando de todos os processos, conversando com os familiares, né, dando meus pêsames, e fiz tudo aquilo que manda o protocolo, tudo que a gente aprende na faculdade. A outra parte que você não vê é o que veio depois, que é o que eu quero te contar. Quando a gente volta para casa, não é que a gente esquece e pensa, bom, é só mais um dia, aconteceu. O que você não vê por trás desses vídeos e por trás desses momentos é que o filme que passa na minha cabeça nessa hora, e eu devo dizer assim que é a primeira vez que um paciente falece assim comigo, né? É que na nossa cabeça passa um filme o tempo todo que faz a gente se perguntar, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que faltou alguma coisa? Será que eu poderia ter feito uma coisa diferente? As pessoas acham que o médico, quando ele volta para casa, ou a médica, quando ela volta para casa, ela se desconecta porque todo médico é frio e todo médico não está nem aí para os pacientes. Isso não poderia estar mais longe da verdade, né? Desde que isso aconteceu, que foi ontem de noite, no final da noite, eu não consigo parar de pensar nisso, não consigo me concentrar muito bem em muita coisa. E eu continuo me pensando, será que eu segui todos os protocolos, né? Será que se eu tivesse mudado alguma coisa, teria mudado o desfecho daquele paciente? E eu conversei já com outros colegas, conversei já com outros médicos mais experientes e até com os próprios emergencistas que estavam ali, né? Até com um cardiologista de emergência que me falou, não, você fez tudo o que podia ser feito, né? Não tinha o que você fazer ali na hora. Embora a gente saiba disso racionalmente, é muito difícil você aceitar que você tem uma limitação, né? E eu acho que essa é a parte assim,
que é interessante de mostrar para vocês. E eu acho legal mostrar para vocês. Um para desmistificar a imagem do médico, né, e outro para informar os estudantes de medicina, outro para conversar com outros médicos sobre uma parte que é a nossa rotina, né? A gente parte de uma arrogância que a gente estudando, a gente vai saber tudo, mas que a gente vai poder fazer tudo, ou que a gente, enfim, tem tudo sobre o nosso alcance. E o que acontece é distante da realidade, né? O que acontece é que isso é muito distante da realidade. Você pode dominar tudo, você pode saber todo o conteúdo, você pode ter todos os recursos possíveis ali no momento, mas existem coisas que fogem do seu escopo, fogem da sua força, né? Geralmente são situações, imprevisíveis, né? E 2, situações que simplesmente não têm resolução, como era esse o caso, né? Um senhor muito idoso, muito doente, que tinha pouca margem terapêutica. Não é fácil, não é o tipo de acontecimento que eu acho que ninguém em nenhum momento leva tranquilo, volta para casa e segue a vida como se fosse normal. Eu lembro muito bem, por exemplo, que uma das médicas que que me incentivou a fazer medicina, e eu acho que eu já mencionei ela aqui no canal, foi uma psiquiatra. Ela me contou que exatamente naquela semana em que a gente conversou, em que que a gente teve uma conversa em que ela estava me estimulando a fazer medicina, ela me alertou exatamente para esse momento, em que uma hora você vai se perguntar se você deixou passar alguma coisa, se você poderia ter feito alguma coisa, porque um paciente faleceu, né? No caso dela, especificamente, ela me contou que uma paciente dela tinha se suicidado. E ela é uma médica muito experiente, com 40 anos de carreira, muito competente, muito reconhecida dentro do campo dela. E ela conversou com outros colegas também, pediu a opinião de outros colegas mais velhos, releu guidelines, releu tudo que ela podia, e embora todo mundo e todas as evidências mostrassem que não tinha o que ser feito, cara. Assim, você seguiu todos os protocolos, você fez tudo que você podia, você fez todas as recomendações que você podia com a família, você agiu de todos os modos terapêuticos com o paciente, mas é impossível você controlar ela e a vontade dela ali. E aconteceu o que aconteceu, né? E ela mesma, com todos esses anos de experiência, anos de carreira, ela mesmo assim ficava se perguntando a mesma coisa. Eu deixei passar alguma coisa? Será que eu poderia ter feito diferente? E para mim eu vejo isso como um sinal de que ela é uma excelente médica, que ela é uma pessoa incrível que eu admiro ainda mais depois de hoje, né? Porque, como eu disse, é a primeira vez, na verdade, que eu estou passando por isso. E que é um filme ruim que passa na sua cabeça, né? Como toda memória, ela fica meio esfumaçada, ela fica meio enevoada, principalmente por causa da adrenalina do momento. Mas é para mostrar, a ideia de gravar esse vídeo é para mostrar para vocês que o médico, ele não é um cubo de gelo, um robô, né, uma criatura fria que você só vê passando de jaleco, que ele vê oi, diz oi, né, faz o diagnóstico, vai embora, ou trata e vai embora, né? Seria mais fácil se fosse assim, né? Eu não vou mentir, quantas vezes, na verdade, eu pensei pra mim mesmo, cara, eu gostaria de ser um robô, eu gostaria de não pensar, eu gostaria de não ter sentimentos, eu gostaria de não me envolver e de só fazer o meu trabalho, uma hora desliga e acabou. Felizmente ou infelizmente a gente não é assim, né? Então eu fico um pouco chateado de ver assim mas eu entendo, sinceramente, que as pessoas ficam muitas vezes indignadas, né? Elas demonizam a figura do médico, né? Isso no Brasil é particularmente ruim. É particularmente ruim ver como os pacientes demonizam, assim, não todos, desculpa, né? Mas assim, a gente vê que no Brasil a figura do médico ela é muito controversa, né? A figura do operador de saúde ela é muito controversa. Isso me deixa triste porque faz com que a gente pratique essa medicina defensiva, sabe? Sempre com esse cagaço de tomar um processo, sempre com esse cagaço de ser denunciado, sempre com esse cagaço de ser cancelado nas redes, quando por trás daquele evento adverso que aconteceu, dessa paciente que veio a falecer, dessa pessoa que veio a falecer, existe uma pessoa que está literalmente
se esforçando, que está fazendo tudo que tem a seu controle e que, por força da ocasião, por circunstâncias fora do seu controle, aconteceu o que aconteceu. E essa pessoa, ela volta para casa e ela fica ruminando aquilo por dias, por horas, às vezes por semanas, porque ela literalmente estava fazendo aquilo que dava dentro do alcance dela. E isso é um bom lembrete, assim. Acho que faz a gente colocar os pés no chão para lembrar que médico é gente, né? Médico erra, médico tem medo, médico fica ansioso, médico fica arrependido, médico fica com raiva também, muita raiva às vezes. Médico não se conforma, né? Sobretudo o médico fica cansado, né? E aí quando falam que medicina é uma carreira pesada, é claro que ela é pesada do ponto de vista físico, né, mental, e eu acho que todas as carreiras são, né? Dificilmente você vai ter uma carreira que a pessoa acorda às 8 horas da manhã, vai para o escritório, fica lá até às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, volta para casa e está tudo bem, ela segue o baile, né? Aliás, eu acho que a nossa sociedade ela é doente por isso, a gente trabalha muito, então todas as carreiras são pesadas. Especificamente a medicina ela é pesada por conta disso que eu estou contando. Você volta para casa, o trabalho não acaba, você está lidando com uma responsabilidade muito grande o tempo todo, com expectativas gigantes o tempo todo, né? Ontem meu sogro falou, e meu sogro ele trabalha numa área completamente diferente, né? Ele trabalha com escavação de minérios, e ele falou, olha, se eu erro, beleza, a gente perde dinheiro e tudo bem, é dinheiro. Se você erra, você vai cegar alguém, você vai matar alguém, você vai deixar alguém debilitado, né? Você tem muito menos margem de erro do que eu. E é esse peso de você ter pouca margem de erro, de não se permitir errar, de você se cobrar para não errar, é que faz a medicina ser pesada, né? E eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente é gente, quando a gente tem a humildade de colocar os pés no chão e reconhecer que pode errar, reconhecer que as coisas podem fugir do seu controle, reconhecer que dá medo, né? Que você fica ansioso, que você fica com raiva. Tudo isso fica rodando num filme na sua cabeça o tempo todo. É difícil. É difícil. Eu sinceramente não sei como eu vou digerir ainda essa história. Eu tô digerindo ela ainda. Até porque aconteceu não faz nem 24 horas. Mas eu queria gravar esse vídeo logo para mostrar uma reação honesta de alguém que tentou o seu melhor e infelizmente as circunstâncias foram diferentes daquilo que a gente gostaria de poder fazer. E para mostrar que não é assim, que você volta para casa e finge que tem nada acontecendo e que segue a sua vida, né? A gente como médico também tem que se permitir, tem que mostrar para as pessoas, né, que a gente não é uma criatura robótica, mecânica, sem sentimentos, que só tá ali fazendo um trabalho. A gente se envolve de verdade e a gente se preocupa de verdade. É isso, o vídeo de hoje era só isso. Espero que tenha sido interessante, na verdade. Se você passou por uma situação semelhante, conta aqui nos comentários ou me manda uma mensagem, não sei. Esse vídeo eu acho que é o mais pesado assim que eu já gravei, mas também é o vídeo mais honesto que eu já gravei com vocês. Então, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Eu vou gravando outros vídeos no futuro, mas o vídeo de hoje é isso. A gente se vê depois.